Pode sentar, gente. A paz do Senhor. Vamos lá, quem ficou com o dedinho em Mateus 6 pode abrir de novo. Que é assim, uma palavra só, duas versões. Eu vou falar já da parte mais conhecida. Até quem não conhece Jesus conhece a passagem que eu quero falar. Mateus 6, versículo 9. Cada um tem uma versão. Aí se a gente fechar o olho, todo mundo vai falar aquela versão, todo mundo vai falar a sua própria versão. Então vamos lá. Jesus ensinando a orar, no momento que os discípulos estavam fazendo perguntas sobre religiosidade, e ele dá essa aula de oração, de reino, num versículo, numa passagem tão curta. Então vamos lá. Só colocar aqui para a gente não perder o tempo. Versículo 9. Portanto, vós orais assim. Vamos levantar? A gente lê. Pai nosso. Vamos ler todo mundo junto? Então vamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor meu Deus, está aqui a tua palavra, vamos falar do teu reino, vamos falar do teu poder, vamos falar do teu tua soberania sobre nós, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, esvazia tudo que existe de mim mesmo aqui agora. Senhor, eu te entrego totalmente o meu corpo, a minha boca, os meus gestos. Te entrego toda a minha cabeça, Senhor, o meu jeito de pensar. Te entrego, Senhor, todo o tempo que nós vamos estar aqui, que a nossa única preocupação agora, Senhor, seja de te honrar, seja de aprender mais de Ti, seja de, Senhor, poder aprender um pouco mais, para poder ficar um pouco mais perto de Ti, Senhor, do Teu reino, para que nós possamos herdá-lo um dia, Senhor, junto com Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Rei, que é o nosso Salvador, e que é aquele que o Senhor escolheu, Senhor, para sentar no Teu trono. Vem agora, Senhor, e toma o Teu lugar no meio da Tua igreja, e fala nos corações de cada um de nós, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A versão católica fala uma coisa. A versão católica desse texto, a gente fala, né? Venha a nós o vosso reino, que é o reino de Deus. Quem aqui, depois que o pastor falou da semana passada sobre reino, quem ficou pensando sobre o que é reino? Quem, além de você, né? Os pastores pensaram que é reino. Ninguém mais pensou no que é reino? Só os pastores e eu? Amém. Então, vocês vão pensando aí, que vai chegar a hora de vocês falarem, tá bom? Eu queria começar falando sobre o que é reino. Que por definição é um reino. Alguém sabe o que por definição é um reino? Tirando a minha esposa, que eu já dei uma. É advogada. Hoje é direito constitucional, tá, gente? É aula de direito constitucional. Vocês não vêm, não. Uma parte está proibida de falar. Alguém sabe o que é reino? Alguém, tipo, no mundo natural, o que é reino? Alguém tem um palpite? Tem? Você tem palpite? Aproveite, você tem palpite. O que é reino? Gente, reino é o estado que o chefe do estado é o rei. Simples. Da mesma forma que o império, o chefe de estado é o imperador, o principado, o chefe de estado é o príncipe, não existe o ducado também, que o chefe de estado é o duque, existe o presidencialismo, o chefe de estado é o presidente. Mas a gente está falando de estado, o que é um estado?
O Estado é um conjunto de instituições que controlam a administração de uma nação. Então, é o governo, administrativo, legislativo, judiciário, são as forças armadas, as agências reguladoras, todo esse conjunto de instituições formam um Estado. E aí eu pergunto, mais uma perguntinha para vocês, pergunta bacana. Quais são as instituições espirituais que governam o mundo espiritual? Alguém tem uma ideia? Vamos lá, o que governa o mundo espiritual? Essa eu não achei na Bíblia, essa eu tive que orar. Eu enumerei alguns. Também, por que não? Mas eu comecei com a fé. Por que a fé governa o mundo espiritual? Primeiro, porque para nós a fé é o que salva. Ela muda radicalmente a vida do cidadão. É através da fé, é o que está escrito na Bíblia, em Romanos 10, é através da fé que a gente salva. Fé em Jesus Cristo, que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Então isso eu chamaria de uma instituição, porque realmente governa o mundo espiritual. Através da fé, o céu faz festa quando alguém se converte. Através da fé as pessoas são curadas. Através da fé as pessoas são salvas, são libertas. Então a fé é uma das instituições. Uma outra instituição, e a gente ama falar dessa instituição aqui, para mim é a predileta, que muda tudo para mim. O amor. O amor em 1 Pedro 4,8 fala: o amor cobre uma multidão de pecados. Se o pecado é o que manda a gente para o inferno, e o amor cobre uma multidão de pecados, naturalmente o amor tira a gente do inferno. Então tem também poder de mudar o mundo espiritual. Que mais? Perdão. Já pararam para pensar que o perdão também muda o mundo espiritual? Tem uma parte, eu achei legal ver isso aqui na Bíblia. O perdão precede a cura. Significa que antes de existir a cura, existe perdão. Necessariamente. Porque antes da gente falar de vida eterna, o perdão que foi trazido através da morte de Jesus é o que traz toda a cura para a gente. E esse é o ensinamento de Jesus, né? É o perdão que transforma, é o perdão que tira a gente de angústia, e é o perdão que aconteceu na vida de cada um de nós, através de Jesus. Tem mais também. Eu pensei na esperança. Eu costumo dizer que a sexta-feira é mais legal do que o sábado. E cada vez que eu falo isso, eu tenho a oportunidade de pregar. Porque, na verdade, o ser humano, ele fica mais à vontade diante da esperança que está na frente dele, do que realmente no banana. A esperança é mais legal. A gente gosta mais da sexta-feira por causa da esperança do fim de semana do que realmente do fim de semana. E a gente, no fim das contas, a gente só vai gostar mais do vrai bonheur quando a gente estiver lá no céu. Até lá, a gente se sente muito mais vivo, a gente se sente muito mais ligado a Deus, ligado às coisas, aquilo que a gente foi criado para fazer, quando a gente tem esperança. Esperança de que a gente vai salvar alguém, de que Deus vai usar a gente, esperança de que a gente está fazendo a coisa certa, esperança de que Deus está no controle de todas as coisas, no meio daquele problema. A gente se sente muito mais ligado. Então a esperança, para mim, também é uma instituição. A esperança, eu escrevi, esperança é importante na sustentação da fé. Porque a fé por si mesma, ela é gerada pela palavra. Mas depois que ela é gerada, ela é sustentada pela esperança. A esperança de que tudo vai dar certo. Vai dar certo lá no céu. E uma outra instituição. Gente, vocês me dão licença, meu amigo que chegou, vou atualizar aí. Rapidinho, tá bom? Olha só, a gente está falando sobre o reino de Deus. Eu expliquei que reino é a definição... preciso. Vocês me desculpem. Eu falei que reino, por definição, é o estado que tem pelo chefe do estado um rei. Isso é um reino. E aí tem o império, que o chefe do estado é o imperador,
o principado, o príncipe, e eu estou falando de instituições espirituais, porque a definição de Estado é um conjunto de instituições que controlam e administram uma nação. Eu estou falando de instituições que controlam o mundo espiritual. E eu falei da fé que salva, do amor que cobre uma multidão de pecados, do perdão que precede a cura, agora a esperança que é importante na sustentação da fé. E qual é uma outra instituição? Perdão. A gente já falou do perdão. Do amor. O que mais que muda o mundo espiritual? Que tem poder no mundo espiritual. A palavra de Deus tem poder no mundo espiritual, não tem? Quando a gente ora a palavra, até o diabo cala a boca. Jesus, né? Jesus o tempo todo orava a palavra, ele anunciava a palavra. Então a palavra tem poder. A palavra tem poder. O que mais? Eu diria que os ministérios aqui na terra, os ministérios que Jesus instituiu aqui na terra, também são instituições que controlam o mundo espiritual. Eu diria que os ministérios são os instrumentos de Deus para que haja realização no natural. Se a gente pode chamar o ministério Deus é fiel, é um ministério? É um ministério. O ministério evangelístico é um ministério? É um ministério. Pastoral é um ministério. Presbitério é um ministério. Os ministérios também têm autoridade no mundo espiritual, então também são instituições no mundo espiritual. Em Tiago 5, 14 e 15 fala aquela palavra, né? Alguém está doente, chama os presbíteros, imponham as mãos e ore, e ele será curado. Então o ministério tem poder nesse momento. Em 1 Reis 18, o profeta, no ministério dele, orou e fez o tempo parar. Não só no mundo espiritual, aconteceu primeiro no mundo espiritual, mas aconteceu também no mundo natural. Então os ministérios também são instituições espirituais. E eu tenho outras aqui também, mas eu quero falar da igreja. A igreja é uma instituição natural e espiritual, que também tem autoridade no mundo espiritual, que também faz parte desse reino. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo chama a igreja de coluna e baluarte da verdade. Se quiserem abrir lá, mas é o lugar onde Deus opera, pois é aqui que Jesus vai encontrar com aqueles que constituem sua noiva. Então nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo, e é dentro da igreja que Jesus vai buscar a gente, e é dentro da igreja que Ele vai salvar, é dentro da igreja que os ministérios florescem, é dentro da igreja que a gente frutifica. Então a igreja é sim uma instituição espiritual, uma instituição do mundo espiritual. E aí eu poderia falar mais sobre oração, jejum, louvor, adoração. Todas essas são instituições do mundo espiritual, porque tudo isso tem poder no mundo espiritual. Então, vamos lá. Quais são os tipos de estado que a gente vê na Bíblia? A gente falou que o reino é um estado onde o chefe do estado é o rei. Quais são os tipos de estado, nesse sentido, que a gente vê na Bíblia? Primeiro, aquele que a gente quer o tema de todas essas palavras sexta-feira, que é o reino de Deus. Salmo 93 e 97 começam pela mesma palavra. Tanto o Salmo 93 quanto o 97, que é o Senhor reina. Ele é rei. Marcos 1,14 fala: o reino de Deus está próximo. Significa que o reino de Deus ainda não chegou. Ele está próximo. A Bíblia também fala sobre o principado de Satanás. Não é mais um reino, é um principado de Satanás. Em João 12,31 fala, né? Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o príncipe será expulso. Porque Satanás é o príncipe desse mundo, não é o rei. Em Efésios 2 fala o príncipe da potestade do ar. Eu fui atrás de saber o que é potestade. Potestade é um estado? Aí eu fui ver que não. Potestade, na verdade, é uma força, é uma autoridade, seria sim uma instituição do mundo espiritual, mas não é estado. E Satanás tem poder de fato mesmo. A gente sabe que Satanás tem poder de fato.
nas potestades do mal, ele tem poder aqui no mundo, pois é o príncipe desse mundo, mas esse poder é de fato, ele não tem o direito de ter esse poder. Esse poder existe, mas esse poder não é de direito de Satanás. A Bíblia também fala de império das trevas. E aqui eu vou chegar num ponto bem interessante. Em 1 Coríntios 15 fala: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Em Hebreus 2,14 fala: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E aí a parte interessante que eu queria chegar é: qual é a diferença entre reino, a real diferença entre reino, principado, ducado e império? Porque a gente lê muito na Bíblia essas coisas e às vezes a gente passa batido, a gente acha que, porque ele quis colocar, porque ele não quis repetir a palavra, né? Igual a gente aprendeu na minha redação lá na escola. Mas eu acredito que tudo que está na Bíblia tem uma real razão. E existe sim uma diferença. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês, olha só, no mundo natural hoje, a rainha da Inglaterra é soberana sobre todo o Reino Unido. E quem são os países do Reino Unido? A Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. E os descendentes da rainha são príncipes e duques sobre esses países. O príncipe Charles é príncipe de Gales, o príncipe William, duque de Cambridge. E todos esses estão debaixo do poder da rainha. Eles são soberanos naquele estado, mas sobre eles tem alguém. Então, mesmo no principado, o príncipe desse mundo, sobre o príncipe desse mundo existe alguém, que é o rei. Mas entre reino e império não tem hierarquia. O reino e o imperador, os dois são soberanos. Onde é que a gente viu o império na nossa vida escolar? Alguém lembra de alguns dois nomes, pelo menos, os primeiros que veio na minha cabeça? O Império Romano e o Bizantino. Tem o de Alexandre também, né? Mas é aí que está a grande sacada do que eu acho que Deus quis trazer para a gente nessa noite, que o rei, ele é soberano sobre o povo dele, enquanto o imperador, ele é soberano sobre vários povos. Significa o quê? O império é constituído de vários povos que não necessariamente têm as mesmas coisas em comum. O diabo, ele pode ser sim soberano sobre o império das trevas, mas esse povo que ele está governando não é dele. O povo que ele está governando pertence a um outro reino. E aí caberia a nós, igreja, como instituição no mundo espiritual, correr atrás de salvar essas pessoas que estão hoje sob o domínio de um imperador mau. Qual foi a palavra que se usa hoje? O império ele conquista, ele oprime. Ele oprime, enquanto o reino não. O rei, geralmente, as pessoas amam o rei. Se a gente for olhar até nessa época dos impérios, até Maquiavel falava sobre a questão de imperador, que quando alguém conquista, ele conquista e tem que ficar lá naquele lugar, porque se ele simplesmente entrar e conquistar, o povo se rebela de novo e reconquista o lugar. Porque o rei é reconhecido pelo povo como uma autoridade máxima. O rei é adorado pelo povo, o rei tem súditos, o imperador não. O imperador, ele oprime, dominador. O império, ele domina. E o que constitui então um reino? Que é o reinado sobre aquele povo. O que constitui o reino? Eu fui atrás de que constitui o reino é uma lei ou um estado, se vocês quiserem. Tem a lei, o idioma, a bandeira e a cultura. É o que constitui um reino. Deus governando sobre o povo dele, não importa onde seja no mundo, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, todos nós
vamos falar a mesma língua, o mesmo idioma, nós vamos ter a mesma lei, a mesma bandeira e a mesma cultura. O que eu estou chamando de lei, idioma, bandeira e cultura? Em primeiro lugar, qual é a lei do reino de Deus? Fácil. Aqui, né? Essa é a lei. Não importa onde você for, não importa qual país, em Provérbios fala que contra as coisas boas que estão sendo ensinadas aqui, não existe lei. E ele tem razão. Salomão tinha razão quando escreveu isso. Porque essa nossa lei aqui, ela não vai ser, ninguém no mundo vai se opor a ela. Bondade, amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio, cuidar do próximo, ajudar, amar Deus sobre todas as coisas. Mesmo aqueles que chamam Deus de qualquer outro nome, aceitam essa lei. Então essa é a nossa lei. Qual é o nosso idioma? Qual é o idioma do reino de Deus? O que a gente fala? O que a gente prega? Em qualquer lugar que você for, qualquer igreja vai pregar a mesma coisa. Se não pregar, não é de Deus. Vai pregar misericórdia, vai pregar amor, vai pregar compaixão, vai pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o nosso idioma. Você pode sair daqui, você pode ir para, sei lá, para Cochinchina. Se você encontrar um crente lá, na hora que você falar Jesus, ele vai abrir um sorriso para você. Porque ele vai entender. Então esse é o nosso idioma. A nossa bandeira também é fácil. Está lá em Êxodo 17:15. Quando Moisés edificou um altar e chamou, o Senhor é a minha bandeira. A bandeira, gente, como a gente já escutou, eu acredito que todo mundo aqui já escutou os pastores dizendo, a bandeira é aquilo que representa o país, representa a soberania do país, o Senhor como o do Estado, e o Senhor como a nossa bandeira, ele em qualquer lugar que você for, você vai embanhar ele, você vai apresentar ele, você vai expor ele, porque aquilo aqui te representa, o que representa o que você é na essência. E o Senhor é a nossa bandeira. E a cultura? Aí a cultura eu achei um pouco mais difícil. Eu fui tentar achar aqui uma definição de cultura que coubesse nessa palavra. Aí eu fui achar que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Comprido, né? Então vamos de novo. É o conhecimento, a cultura é o conhecimento, aquilo que você carrega dentro de você, como a crença, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos. Vou tentar esmiuçar isso para ficar fácil. Nós todos somos brasileiros, né? Todos somos brasileiros. Se todos somos brasileiros, a primeira coisa que a gente tem, a gente carrega, quando a gente chega aqui na França, a gente carrega um monte de crença de brasileiro. Crença de que vai estar tudo certo. Brasileiro, né? Então só faz samba. Porque ele acha que vai estar tudo certo. Isso é coisa de brasileiro. Independente do, né? Até crente, eu já vi samba crente. Tem mais. A gente traz a arte. A não ser algumas pessoas mais, né, cultas, assim como, né, tem gente aqui na igreja, a nossa arte, a arte que a gente carrega trazendo do Brasil, a arte que mais fica em evidência no Brasil é a música. E a gente tem uma tendência a exaltar essa arte em detrimento das outras. Assim como os franceses têm muita ligação com a arquitetura, tem muita ligação com artes plásticas. E de longe, quando você vê com culinária, né, arte culinária, quando você vê, você já liga. Quando você vê alguém ligado muito à música, você pode ver assim, parece um brasileiro, fica cantando tudo quanto é lado. Já o francês, então isso também é cultura. A moral. Gente, se eu sair aqui na França num dia de calor sem camisa, para eles é imoral. Para nós não é. Pelo menos para mim nunca foi. Eu ficava com calor no Brasil, não ficava camisa. Aqui não pode. Para eles é imoral. Em compensação, a gente vai para a praia, as mulheres fazem topless, e no Brasil não é assim. Para nós é imoral.
Então a nossa moral também é coisa de brasileiro, coisa de francês. A lei. Quem aqui nunca comparou a lei do Brasil com a lei da França e falou assim, não, mas esse negócio não dá certo, não é assim. Porque a gente carrega um senso de lei de brasileiro. Mas eu não estou aqui para falar do Brasil nem da França. O que significaria isso no reino de Deus? Qual seria a crença, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro do reino de Deus? Eu diria que, para começar, a nossa crença é de que Jesus é o nosso Senhor Salvador. A nossa arte está totalmente ligada a Jesus. A arte de louvar a Deus, a arte de perdoar o outro, de amar o próximo, até quando a gente quando a gente não é tão amado. A moral de que a gente não vai tomar nada, nenhum tipo de vantagem sobre o outro, porque, como diz Paulo, a gente vai sempre considerar o outro superior a nós mesmos. Os costumes de privilegiar o outro, o costume de ajudar, o costume de orar uns pelos outros. Essa é a cultura. Eu resumo isso dizendo assim, a nossa cultura é parecer com Jesus, pronto. Então a cultura do reino de Deus é parecer com Jesus. Foi bem mais rápido do que eu imaginava. Conclusão disso tudo. Eu diria que a conclusão é: o reino de Deus é o estado em que ele governa soberano sobre o povo dele mesmo, diferente do diabo, conservando assim a sua palavra como a lei, a misericórdia como idioma e Jesus como cultura e bandeira. E aí cabe a nós agora, como igreja, como povo de Deus, sabendo, tendo a certeza, a noção de que tudo aquilo, de todo o poder e todo soberania, não sei se existe isso, mas de Satanás no mundo espiritual, não é dele, é usurpado, é dominador, é opressivo. E que o povo que está lá fora é sim povo de Deus, que precisa falar a língua de Deus, que precisa ter condição de entender as instituições do mundo espiritual e as instituições de Deus que governam o mundo espiritual: o perdão, o amor, a fé, a oração, o jejum. E a palavra era só essa, era dizer que existe sim muita coisa que a gente pode olhar para o mundo natural para entender o reino, como o reino de Satanás está sendo usado e empregado aqui no mundo natural, para que a gente possa combater, vazarmos as instituições que Deus deixou para a gente. Eu terminei dizendo assim, eu escrevi aqui: eu sou do reino de Deus, faço parte, milito no exército dele, que é a instituição, conheço as leis, faço questão de conhecer. E vocês? Vamos orar? Vamos. E levanta essa bandeira. Vamos ficar de pé para orar? Senhor meu Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, que discerne, Senhor, alma e espírito, discerne, Senhor, todo sentimento que está no nosso coração, que está na nossa mente. Senhor, que essa palavra possa frutificar e possa trazer clareza para as pessoas que estão aqui dentro hoje, quando forem conversar com as outras pessoas, quando forem pregar, quando forem evangelizar, quando forem convidar para vir para a igreja, com sentimento, Senhor, de que aqueles que estão no mundo lá fora estão sendo oprimidos por alguém que não tem direito sobre a vida delas. Mas é o Teu Espírito Santo, Senhor, que tem direito sobre a vida delas. É o Teu Espírito Santo que é Senhor sobre elas aqui nessa terra. É o Teu Espírito
Santo que tem poder de cura, é o Teu Espírito Santo que tem poder para falar, para exortar, sem medo, sem criar machucados, Senhor, feridas, mas sim de curar, de lavar, de tirar para fora tudo aquilo que está incomodando, Senhor, porque é assim que o Senhor escolheu. Esse é o Teu reino, Pai. É um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de cura, é um reino de perdão, é um reino onde ninguém é superior a ninguém, a não ser o Senhor mesmo e o Senhor Jesus. É um reino em que a gente, Senhor, só quer saber de Te honrar, de Te adorar e de amar o nosso próximo como o Senhor também amou. Esse, Senhor, é o nosso idioma. E, Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a carregar essa bandeira para todo lugar que a gente for. E assim como está acontecendo agora na Copa do Mundo, e todo mundo sabe que nós somos brasileiros, porque a gente carrega a bandeira do Brasil, Pai, que todos daqui saiam daqui segurando a Tua bandeira, Senhor, isso lá fora, que todo mundo saiba que nós somos do reino de Deus, no nome de Jesus. Que essa bandeira seja visível, que seja visível nos nossos rostos, nos nossos sorrisos, na maneira como a gente enfrenta os problemas, na maneira como a gente trabalha. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos, como igreja, carregar essa bandeira. Nós queremos, Senhor, pregar, ensinar esse idioma para as pessoas lá fora. No nome de Jesus, Pai, nos ensina. Venha ser rei sobre nós. Venha ter poderio absoluto, porque nós queremos ser teus súditos e te venerar e te adorar, Senhor. Reconhecer que o Senhor está num lugar mais alto, reconhecer que os seus caminhos são mais altos, reconhecer que a tua visão é perfeita e que nós aqui embaixo, Senhor, na nossa insignificância, a gente deve só obedecer, porque é isso que um súdito fiel faz, obedece, Pai. Por isso, no nome de Jesus, Senhor, continua operando no nosso meio, com liberdade, com autoridade e poder, no nome de Jesus. Que Jesus se entregou numa cruz, nos amar do pecado e nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou.
foi até rápido pela palavra, já demorou até uns 15. Eu acho, por gostar de falar de amor, outro versículo que é muito conhecido, que é Cartilha de Todos os Crentes, e que eu sempre gosto de falar ele na oferta, eu falei ele no domingo, esse agora quando eu preguei, João 3,16. A minha maior expressão de amor é que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho unigênito. É o amor. Ele já falou sobre a fé, falou sobre a esperança, falou sobre o amor, falou sobre o perdão. E é interessante o perdão que Jesus, depois do texto mesmo que nós lemos, a oração do Pai Nosso, é nessa parte que Jesus volta. Jesus volta a falar sobre isso, você reparou? Que ele volta, pois se não perdoares de todo o vosso coração, o vosso Pai também não pode perdoar. Ele voltou no perdão. E a Bíblia também fala sobre os 3 pilares: a fé, a esperança e o amor. De todos os dons, de todas as manifestações do Espírito, de todas as manifestações, essas 3 são as mais importantes. Você vê isso na vida de uma pessoa, essas manifestações na vida de uma pessoa, ela pode não orar em línguas, ela pode não profetizar, ela pode não ter revelações, ela pode não operar curas, nem nada. Mas você vê nela fé, esperança e amor, são os 3 maiores pilares. E de todos esses 3 ainda existe um que permanece, é o amor. O apóstolo Paulo fala: havendo línguas, cessarão; havendo profecias, cessarão. Por que a gente vai orar em línguas lá no céu? Depois que Jesus vier buscar a gente, para que a gente vai profetizar lá no céu? Para que a gente vai curar lá no céu? Vai orar em nome de Jesus, seja curado, você não vai ter doença. Tudo isso vai desaparecer, esses dons vão desaparecer, esses dons Deus nos deu para a gente usar aqui na terra. Mas o amor, ele vai permanecer. Lá em cima, o amor vai ser constante. E Deus, quando ele fala do reino, que o reino está em vós, e pode sentar. Quando ele fala sobre o reino, que o reino está entre nós, no nosso meio, eu acredito que quando nós manifestamos amor uns pelos outros, nós estamos mostrando o que é o reino de Deus. Nós vamos estar mostrando para as pessoas lá fora que o amor é uma das nossas bandeiras, que o amor é uma das nossas características, que o amor que nós recebemos de Deus, porque, gente, nós temos motivos de sobra para sermos amorosos. O amor que você recebeu, o amor que eu recebi, só isso já é suficiente para todos os dias eu agradecer a Deus e ser amoroso com todas as pessoas. Porque Deus me amou primeiro. Deus nos amou primeiro, antes que o mundo existisse, antes que esse planeta existisse, antes que nós nascêssemos. Deus nos amou. E nos amou como? Incondicionalmente. Só aí já é motivo para todos os dias eu agradecer e agradecer. Que a gente está agradecendo sempre. O amor que nos alcançou, gente, esse amor que foi manifesto na cruz, esse amor que foi a maior expressão que Deus poderia dar por nós. E nós também manifestamos amor quando nós oramos uns pelos outros. Amém. E eu queria que a gente fizesse isso agora.